No oestegoiano.com.br de Hoje é Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos hoje na quinta-feira, 13 horas, sempre nesse dia e nesse horário. A gente aparece por aqui, trazendo convidado, sempre com um assunto interessante. E nessa semana de véspera da eleição do domingo, não poderia ser diferente. Esse teria que ser, de fato, o nosso assunto, para falar desse dia da democracia, o domingo, dia 2, eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. E o que pode, o que não pode em um dia de eleição. E a gente traz esse assunto como pauta hoje, trazendo mais uma vez aqui o chefe do cartório eleitoral da 53ª Zona, o nosso amigo e irmão, o Jean Ricardo Afra. Oi, Jean, bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Valdeci, internautas que estão nos acompanhando pelo Instagram. Eu renovo o agradecimento que sempre o Oeste Goiano tem dado à Justiça Eleitoral aqui em Porá. Momento importante, Jean, momento agora de véspera de eleição, hoje é quinta-feira, parece que hoje está até vencendo um ciclo aí, hoje é uma data que tem a ver com... Hoje encerra alguns meios de propaganda eleitoral, né? Hoje encerra a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, debates, né? Hoje vai ser veiculado aí o último debate para presidente da República. Então esses meios de propaganda encerram hoje. Desse tipo. Isso. E no próximo sábado encerra qualquer tipo de propaganda eleitoral, né? Então até o sábado é permitido realizar propaganda eleitoral através de carreata, caminhada, passeata, distribuição de panfletos, adesivos, propaganda eleitoral nas redes sociais. Então até o sábado é permitido. Hoje também vence o comício, né? Hoje também é o último dia para comício. Palavras aí do Jean Ricardo Afra, chefe do cartório eleitoral, o nosso entrevistado nessa quinta-feira. Faltam aí poucos dias para as eleições. Jean, e antes de falarmos do dia da eleição, o dia da eleição que é o domingo, o que pode, o que não pode no dia, como é que vai ser, vamos fazer uma avaliaçãozinha aqui, como é que foi a campanha. Na minha ótica, nenhum grave problema, né? Parece que paz relativamente foi ordeiro esse período. As eleições gerais elas costumam ser mais tranquilas do que as eleições municipais, né? A eleição municipal ela é mais tensa. Isso, com amor popular é maior, então assim, é uma eleição mais aguerrida, né? Vamos dizer assim. Mas a eleição geral não, é mais tranquila, inclusive os atos de propaganda são poucos, né, na cidade, então a Justiça Eleitoral trabalhou bem tranquila essa eleição. Nenhuma grande questão, propaganda ilegal, queixa no cartório? Tem algumas coisas pequenas. Sim, tem algumas tramitando no cartório e estamos aguardando decisões judiciais. Agora, Jean, falando da eleição no domingo, parece que tem algo novo aí. A eleição esse ano no país será simultânea em todo o país, começando no mesmo horário e terminando no mesmo horário. Exatamente, é uma novidade, né, nessa eleição 2022. A eleição para os eleitores iniciará às 8 horas, horário de Brasília, e encerrará às 17 horas também, horário de Brasília. Isso para facilitar certamente a apuração, porque antes tinha que esperar resultados do Acre. Exatamente, o Acre tem um fuso horário diferenciado, né, da maioria do resto do país, então em decorrência desse fato aí, fez aí simultâneo em todo o país o horário. Vamos falar da eleição em Porá no domingo, 53ª Zona, não só de Porá, mas de Amorinópolis e de Diorama, fazem parte da 53ª Zona Eleitoral. Já tem duas mudanças de local, né? A gente já enfatizou isso, vamos reforçar aqui. Eleitores que estão acostumados a irem lá na Escola Israel Amorim, eleitores que estão acostumados a irem lá na Escola Osório. Fale sobre as mudanças. Exatamente. Em decorrência de reforma desses locais, a Justiça Eleitoral alterou, né, as sessões. Então, os eleitores que votavam no Colégio Estadual Osório Raimundo de Lima, eles têm que procurar a Faculdade de Porá. Tá? As sessões lá na Faculdade de Porá estarão instaladas. E os eleitores da Escola Estadual Israel de Amorim foram transferidos para o Colégio Elias Araújo Rocha. As sessões serão instaladas lá, nesses locais. Foram as únicas mudanças que nós tivemos aqui na nossa 53ª Zona Eleitoral. Portanto, atenção aí, quem vota lá na Escola Osório, o CEPI Osório Raimundo de Lima, esse ano não tem urna lá.
vai votar lá no colégio de aplicação, na FAI. Vai votar na FAI. E quem votava na Escola Israel de Amorim vai votar no colégio Elias. Já há pouco você falou da campanha que hoje termina para alguns tipos de atividades, mas prossegue a campanha na rua aí para algumas questões que podem ser feitas. Mas no sábado termina. E termina que hora? É à meia-noite? 22 horas. 22 horas. Isso, 22 horas é o prazo final para a distribuição desses panfletos, realização de carreata, passeata e caminhada. Muito bem. É isso aí. Vamos prosseguir aqui para falar agora de algo que é muito comum no dia da eleição, é proibido. Os cabos eleitorais insistem em cometer esse mesmo tipo de crime, que é a tal da boca de urna, que é aquele apelo que o cabo eleitoral faz para conseguir o voto ali, falando com o eleitor ali na fila, fora do colégio, por ali. Fale disso, Jean, dessa questão que é reincidente. Essa questão é grave, ela sempre existiu e tem punição. Fale sobre, inclusive, a punição que tem para quem insistir nisso. O crime de boca de urna ele é uma infração penal grave, né, previsto lá no artigo 299 do Código Eleitoral. Ele não é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, o eleitor pode ser severamente punido e cabos eleitorais. Então, assim, é a distribuição de material de campanha no dia da eleição, pode caracterizar a boca de urna. O candidato, às vezes ele pensa que pode estar ali no colégio, conversar com um eleitor, com o outro ali na fila. Isso pode caracterizar um crime de boca de urna, dependendo do contexto, né? Então, assim, a gente pede até aos candidatos do município que votem e vão para casa, não fica circulando nos colégios, não. Isso pode caracterizar um crime de boca de urna. E o candidato ele é fiscal nato da eleição, né? A lei permite que ele fiscalize. Mas, assim, a fiscalização não é no local de votação, é dentro da sessão. Então, o candidato que for fiscalizar, ele tem que ficar lá dentro da sessão quietinho, igual os demais fiscais. Ele não pode ficar circulando, conversando com o eleitor, que pode caracterizar a boca de urna. E, assim, e a boca de urna mais que ocorre mesmo é a distribuição do panfleto lá no dia da eleição. Inclusive, em eleições passadas, teve candidato que foi preso aqui por aí porque estava distribuindo santinho a eleitores em 7 horas da manhã. Então, assim, evitar essas situações aí para a gente ter uma eleição, né, mais tranquila. Você fala em crime de menor potencial ofensivo, e aí a punição é mínima, mas que punição é essa? É acima de 2 anos de reclusão. Ah, tá. Então chega a ter prisão. Chega a ter prisão. Então é bom que todos tomem cuidado, o cabo eleitoral aí muito afoito, muito apaixonado. Aliás, tem muita paixão em eleição, isso é ruim, né? Tem muito fanatismo, chega a aparecer aí uma seita religiosa de fanáticos, de cá e de lá, coisa realmente horrível. Já falando do eleitor que sai de casa para votar, tem a sua preferência, quer manifestar, até que ponto pode ser feita essa manifestação de voto? Porque quando ele manifesta é porque também ele quer exercer ali sobre alguém um convencimento. Até então era comum colocar um adesivo no peito, colocar um bottom. Isso ainda é possível? Sim, o eleitor ele pode ir com adesivo, com broche, com bandeira, até camisa. Bandeira? Sim, com a bandeira do candidato dele de preferência. E, assim, a camisa o candidato não pode fornecer, né? Mas a camiseta. Mas se ele for individualmente fizer a camiseta do candidato dele de preferência, ele pode ir com ela. Agora, o que está vedado realmente, quando se fala nisso, às vezes as pessoas confundem. O que se proíbe é que os fiscais de partido ou de coligação estejam com vestuário padronizado. Ou seja, o fiscal do partido A não pode estar com a cor X, nem o fiscal do partido B com a cor Y. Você entendeu? O fiscal ele só pode estar com um crachá de 15 por 12 centímetros, com o nome do partido, não pode ter nem o número, porque o número o número do partido geralmente é o número do candidato a governador e a presidente da República. Então poderia caracterizar uma propaganda eleitoral ali dentro da sessão. Então o fiscal ele só pode estar com o crachá, nome do fiscal, o nome do partido e subscrito pelo credenciado, né, por quem está credenciado junto ao TRE para assinar esses crachás. Mas o eleitor não, o eleitor pode ir do jeito que ele quiser, desde que ele
esteja ali de maneira silenciosa, né? Porque se ficar fazendo tumulto, aí pode caracterizar a boca de urna, etc. Fica ali com a bandeira, manifestando com a bandeira, já começa a parecer que está querendo exercer ali um convencimento sobre alguém. Muito bem. Jean, a Justiça Eleitoral, ela está falando muito agora, nesses últimos dias, e a decisão é nova sobre o uso do celular lá dentro da sala de aula, lá dentro do recinto da votação. Agora é novidade, não pode falar sobre isso aí, porque vai realmente, eu acredito que, por mais que a gente avise, vai ter quem vai chegar lá com o celular. Sim. E aí pode chegar e deixar na mesa. Como vai funcionar? O eleitor ele pode utilizar o celular, inclusive, para identificar perante os mesários o aplicativo e-título instalado, né? Então ele pode adiantar a sessão com o celular. A vedação que existe, ela não é tão nova, ela é desde 2009, já tem essa previsão na Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições. O que se proíbe é estar na cabine de votação com o celular. Então, esse ano o TSE foi bem incisivo nessa questão aí. Nem com o celular desligado, nem com o celular no bolso. O eleitor vai ter que deixar o celular numa mesinha próxima lá, que vai ter uma caixinha, para ele depositar o celular dele, uma caixinha de papelão. O local indicado para ele deixar. Aí ele é liberado pelos mesários, vota e pega o celular dele, comprovante de votação, etc. Aproveitando o gancho disso aí, né, porque a gente está falando até do fluxo de votação aqui, o eleitor ele tem que comparecer às sessões eleitorais munidos dos documentos de identificação com foto e se ele tiver o aplicativo e-título instalado também, título eleitoral dele. E se ele tiver com o e-título e o e-título tiver a foto, dispensa a apresentação do documento com foto. Então, esse é um fluxo inicial da votação. A gente recomenda que os eleitores levem a cola de papel, o número dos candidatos anotados, porque são 5 cargos, né? Deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Então, são muitos cargos. Então, leve o número dos seus candidatos anotados para evitar aí um contratempo. Então o eleitor ele é identificado, o mesário libera ele para votar, ele vota, né? Pega seu celular, seu documento, e se ele tiver sido identificado pela biometria, ele não vai precisar nem assinar o caderno de votação, só vai pegar o comprovante de votação. Agora, se ele não tiver sido identificado pela biometria, porque o mesário ele tem que fazer 4 tentativas de coletar a biometria do eleitor. Aí, se ele não conseguir, na última tentativa, após a 4ª, né, ele vai indagar o eleitor o ano do seu nascimento, o eleitor vai falar, ele vai digitar o ano ali no terminal do mesário, se a urna reconhecer, o terminal e a urna reconhecer, vai liberar ele para votar, e aí sim ele vai ter que assinar o caderno de votação. Mas só vai assinar se não for reconhecida a biometria. Os demais vão ser dispensados. Todos os eleitores dessa nossa comarca estão biometricamente cadastrados? Uma grande parcela sim, mas aqueles eleitores que fizeram o seu título, ou estavam com o título cancelado, fizeram uma revisão de dados, de 2020 para cá eles não têm a biometria cadastrada, porque na pandemia o TSE ele entendeu por não coletar a biometria por questões sanitárias. Isso vai voltar o ano que vem. Mas o Tribunal Superior Eleitoral ele fez um convênio com diversos órgãos aí, por exemplo, Polícia Federal, Detran, e pegou a biometria desses órgãos, entendeu? Então, assim, às vezes o eleitor chega lá na sessão e ele vai ser identificado pela biometria dele e ele vai pensar assim, mas eu não fiz o recadastramento biométrico aí na Justiça Eleitoral, mas é porque o TSE fez o convênio com esses órgãos puxou do Detran, provavelmente. Coletou esses dados desses órgãos. Então ele vai ter a biometria dele efetivada. Bem pensado. Puxa lá do Detran, onde se tem lá a biometria. Ótimo. Jean, falando agora sobre algo que é sempre proibido, que é a questão da bebida alcoólica na véspera da eleição, a bebida alcoólica no dia da eleição até o momento da votação, para que todo mundo esteja sóbrio no exercício aí da democracia, mas eu ainda não vi um decreto. Vai sair aí um decreto nesse sentido? Nós estávamos aguardando a deliberação do Tribunal Regional Eleitoral sobre isso.
deve sair alguma coisa hoje, se vai haver ou não. Ou não? Isso, exatamente. Se vai ser proibido esse ano ou não. Até amanhã a gente deve soltar aí alguma orientação sobre isso. É porque sempre foi proibido. Sempre o juiz eleitoral, à época, ele entendia por bem publicar, né, a chamada portaria da lei seca, mas esse ano a gente está aguardando essa deliberação do Tribunal Regional Eleitoral e até amanhã a gente deve ter um posicionamento sobre isso. Já antigamente falava-se, e até recentemente, muito em fiscalização de sessão, né? Partido com um fiscal daqui, o outro dali, e agora com esse sistema informatizado, eleição muito segura, parece que a fiscalização esfriou, mas tem a fiscalização, os partidos escalam fiscais para acompanhar ali aquela rotina do domingo? Sim, escalam e vários partidos já fizeram seu credenciamento para colocar esses fiscais nas sessões. Esse credenciamento é feito junto ao TRE. O TRE exige que a pessoa que for expedir as credenciais desses fiscais tenha seu nome cadastrado lá no tribunal. Então muitos partidos já fizeram esse credenciamento, tinha até a data específica, né? E ele vai ter os fiscais. Cada partido pode ter um fiscal dentro da sessão. Ele pode nomear até 2, desde que ocorra um revezamento entre esses fiscais. Ah, sim. Então, falando agora, Jean, sobre a questão de ausência da eleição. Foi falado aí, ela é muito interessante, que a Justiça Eleitoral criou o voto em trânsito, tinha que se cadastrar, venceu esse prazo, mas aí a pessoa não cadastrou e está ausente e não vota. Fala sobre a justificativa. A justificativa esse ano o TSE simplificou ela ainda mais. Ela pode ser feita pelo aplicativo e-título. Então basta o eleitor baixar o aplicativo no celular, no dia dele ele faz seu cadastro lá direitinho, né? No dia da eleição ele acessa, tem o campo lá para justificativa, ele vai preencher e é automático isso aí. Então a gente recomenda aos eleitores que façam pelo aplicativo e-título. Não precisa, aqui em Porá não vai ter justificativa nas sessões eleitorais. Então vai ser até para desafogar um pouco as filas das sessões. Vai ser pelo aplicativo e-título e no cartório eleitoral vai ter lá umas coletoras de justificativo também. Então, mas a gente recomenda aos eleitores que façam pelo aplicativo, porque é muito simples, só baixar o aplicativo e se cadastrar. Lembrando que o aplicativo e-título ele só pode ser baixado até sábado, dia 1º. No domingo não vai ser permitido baixar o aplicativo. Eu ia perguntar sobre isso. E vamos detalhar mais sobre como baixar o e-título. Ele está lá no Play Store, como é? Isso, ele está nas lojas de aplicativos aí, Play Store, do Google, né, e da Apple também, Apple Store. Então baixa o eleitor, procurar lá o E-título e baixar ele e fazer seu cadastro. É bem simples e é um app muito bom, porque o eleitor ele pode verificar o seu local de votação pelo aplicativo, tem os dados do eleitor. Nesse aplicativo permite que o eleitor tire uma certidão criminal, certidão de quitação eleitoral. Inclusive ele pode verificar o local de votação de terceiros, não apenas dele. O próprio aplicativo permite que ele consulte o local de votação de terceiros. Ele pode fazer a justificativa e ainda tem a questão da localização pelo mapa, né, dos locais de votação. Então é muito bom. E para preencher lá, quando baixado, é certamente o número do título de eleitor e informações mais quais? Vai perguntar o número do título dele e qualificação dele, basicamente é isso. Simples. Simples, bem simples. Não tem que recorrer a muitas informações. Não tem que analisar documento, nada. A única justificativa que exige documentação é aquela que é feita a posteriori da eleição. Aí essa sim. O eleitor tem 30 dias após 60 dias após a eleição para fazer o seu justificativo. É isso aí, falamos com o Jean Ricardo Afraboy, chefe do cartório eleitoral em Porá. Muitas informações foram aqui repassadas sobre o que vai acontecer domingo, sobre esse momento da democracia brasileira. Jean, à vontade aí para falar algo mais aí que se julga importante aí para domingo ou até domingo. Assim, a gente pede aos eleitores, né, que chequem seus locais de votação com antecedência, que levem o número de seus candidatos anotados. A Justiça Eleitoral
tem um árduo trabalho aí, já tem uns 2 anos que a gente está preparando essa eleição, para que no dia 2 os eleitores, né, escolham seus representantes. A Justiça Eleitoral, a gente é bom frisar isso, ela sempre prima pela lisura e pela legitimidade das eleições, e que a população aí escolha de maneira acertada seus representantes. E para finalizar de fato, Jean, sempre tem quem vai fazer alguma coisa errada, sempre vai ter quem vai querer burlar a lei, transgredir. Nesse caso, as denúncias, encaminhamento para o cartório eleitoral. Tem algumas maneiras, né? Uma delas é o aplicativo Pardal, que é do TSE também, que é para recebimento de denúncias. Pode ser feito pessoalmente no cartório eleitoral e pelo Ministério Público Cidadão também, pelo site. A gente tem nosso canal de comunicação pelo WhatsApp, que é o 3603-2303. Então são os canais aí que a gente pode receber essas denúncias. Mas que ninguém faça nada errado, que cada um aí manifeste aí a sua preferência nas urnas de forma livre e de forma correta, sem nenhuma transgressão à lei. Jean, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco. Você é muito atencioso em servir a imprensa e nos informar. E informar naturalmente o nosso público. Agradecimentos. E a gente encerra aqui esse nosso bate-papo. A gente vai voltar na próxima quinta-feira com mais uma live, falando aí de assunto interessante. Vamos aguardar aí, quinta-feira, 13 horas, estaremos aqui, trazendo alguém importante na cidade para falar de algo interessante. Até lá, abraço a todos!